Olá, aqui estou eu novamente para falar de um tema muito interessante, que é o sentimento de culpa. Por que falar do sentimento de culpa? Porque é um sentimento que nos consome, é um sentimento que faz parte do nosso dia a dia, é um sentimento que nos torna reféns, porque aquele que cultiva o sentimento de culpa, sistematicamente, está desrespeitando frontalmente a sua humanidade. A culpa sempre esteve presente na vida humana, como mediadora de nossas consciências quando julgamos ter feito algo errado. A religião, de modo geral, usando Deus, usa a culpa como forma de controle. Por causa disso, vivemos sentindo culpa sempre que fazemos a avaliação de nossos atos, na medida em que julgamos o quanto estes afetou a nós mesmos e os outros. Por falar em culpa, é importante ressaltar que existem alguns tipos de sentimentos de culpa ou de culpa que não é do domínio público. Eu quero falar desses tipos de culpa de uma forma bem sintética e espero que você compreenda. O primeiro tipo de culpa é a culpa indiscriminada. Surge quando, em face à nossa incapacidade para distinguir pensamentos proibidos de ações proibidas. Dessa forma, desejos maldosos são iguais a atos maldosos. Existe a culpa onipotente. A culpa onipotente é baseada na ilusão do controle. A ilusão, por exemplo, de que se tem o controle absoluto sobre o bem-estar das pessoas a quem amamos. Assim, se elas sofrem, fracassam ou ficam doentes física ou mentalmente, temos certeza de que é nossa culpa, de que, se tivéssemos agido de modo diferente, sem dúvida teríamos evitado o sofrimento. Existe também a culpa neurótica. É o tipo de culpa que nos faz acreditar que se beijarmos alguém, vai crescer cabelo em nossos dentes. E se respondermos mal para nossa mãe, ela terá um infarto. Existe a culpa inconsciente também, que só pode ser conhecida de modo indireto. Haja vista que um aspecto importante da culpa é sempre trabalhar em nós com nosso conhecimento e de que podemos sofrer as consequências dessa culpa, o que não acontece com a culpa inconsciente. Culpa deficiente. Ela é demonstrada por pessoas que punem a si mesmas depois de cometer um ato terrível, mas que voltam a cometê-los várias e várias vezes, pois embora a consciência diga que o que fazem errado exige um pagamento brutal pelo pecado, o sentimento de culpa não funciona para elas como um sinal de alarme. Serve apenas para punir e não prevenir. Existe ainda o sentimento neurótico de culpa, que é um sentimento desproporcional à gravidade do ato que você cometeu e que é produto da avaliação que você fez sobre o seu comportamento. Então, esse sentimento neurótico de culpa, ele surge sempre que você faz uma avaliação errada ou negativa de um comportamento que muitas vezes é um direito seu. Por exemplo, se alguém lhe pediu um dinheiro emprestado e você não quis emprestar porque ia lhe faltar, e você se sente culpado por causa disso, é isso que se chama sentimento neurótico de culpa, porque você avaliou como errado o seu comportamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra visão da culpa. Essa palavra culpa tem uma influência muito forte sobre cada um de nós e nosso bem-estar. Se você se sente culpado, tanto faz em relação a si mesmo ou a outros, você se torna vítima, torna-se dependente de perdão, da conciliação, da opinião de outras pessoas. Esse mal-estar contamina você, seus sentimentos,
jogando para fora, atraindo pessoas que querem jogar com você o jogo culpa-vítima. Alguns professores fizeram uma experiência em uma escola de ensino fundamental. Eles explicaram às crianças que fariam um jogo especial, que tinha como objetivo eliminar da cabeça uma palavra desagradável. E a palavra foi culpa. O experimento foi montado como um jogo, e as crianças participaram com alegria. Em seguida, uma mãe afirmou o seguinte: quando minha filha Lisa voltou para casa, perguntei como de costume o que tinha feito na escola. Ela respondeu: nós tiramos uma palavra desagradável da cabeça. E eu quis saber qual palavra era essa. Lisa pensou por um instante, olhou sorrindo para mim e disse: esqueci. Interessante essa história, não? Não existe culpa no universo, diria para você, apenas causa e consequência. Alguma coisa acontece e isso faz com que outra coisa aconteça. Alguém faz algo, surge um efeito e outra pessoa reage. A culpa é um sentimento, não é um fato. Ela é uma invenção das pessoas para avaliar ou condenar mais rapidamente, a fim de criar regras para a vida em comunidade e, principalmente, para conquistar poder sobre os outros, como faz a religião. Como todo o resto, essa ideia da falta de culpa também pode ser facilmente compreendida de forma errada. Claro que as pessoas fazem coisas que não têm efeitos positivos sobre outras pessoas. Não se trata de esconder isso ou de achar uma justificativa para comportamentos antiéticos ou desrespeitosos. Trata-se apenas de tirar o efeito negativo sobre seu bem-estar de uma palavra que durante anos ficou na cabeça com grande peso. A maneira mais fácil e efetiva de fazer isso é imitar as crianças naquele jogo. Faça como se a palavra culpa não existisse. Troque-a pela palavra causa. Isso é tudo a ser mudado. E é apenas um passo minúsculo em seu pensamento, mas com grandes efeitos na sua vida. Sinta internamente que você fica mais leve e livre. E lembre-se, não tenha medo de decisões erradas, pois elas não existem, assim como a culpa. Há apenas decisões e resultados, e novas decisões e novos resultados. Não existe culpa. A culpa é uma invencionice humana de domínio. Existe causa e efeito. Sempre que você se sentir culpado, pense: que tipo de desconforto eu estou causando em mim por causa do ato que eu cometi? Que tipo de desconforto estou causando no outro por causa do ato que eu cometi? Repare o dano, vá até a pessoa, mas seja você o juiz dos seus atos. Não permita que ninguém domine você, colocando-o no banco do réu para fazê-lo sentir-se culpado. Até a próxima.